Agora vou a Estocolmo, vou ao encontro do Wellington Calazans. O Wellington já aí está. Há pouco, quando fazia a última comunicação, quando falávamos no Mais Domingo, o Wellington havia algum receio em pintar o quadro com as cores que são necessárias. Nesta altura, já escrutinados 98%, mais de 98% dos votos. Wellington, o que é que se lhe oferece dizer diante deste quadro? Boa noite, Paulino Mendes, mais uma vez. Boa noite aos colegas de painel. E a você assistindo a TPA, é um prazer estar de volta aqui. E o que eu tenho a dizer é que foi aquele prognóstico feito por mim, pelo professor Matias, no Conexão Angola, que foi ao ar ontem, de que é uma disputa sem precedentes na política brasileira, um resultado até aqui de menos de 1% de vantagem, que acabam quase 2%, né? Porque 1% para um lado é menos 1% para o outro lado, mas é uma diferença muito pequena. E os colegas do painel já falaram, também já havíamos falado isso anteriormente, sobre a questão da possibilidade de um engessamento do eventual e que deverá ser confirmado em instantes do governo Lula. Lula deverá sair vencedor diante desse percentual que está sendo apontado pela apuração do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, Lula vai ter muita dificuldade, sim, para governar o Brasil por causa da minoria nas casas parlamentares. Isso já havíamos falado anteriormente, mas aí é um outro detalhe muito importante. O sul do Brasil e o sudeste, onde a população é muito grande, o Bolsonaro foi vencedor em todos os estados considerados importantes, com exceção de Minas Gerais, que nesse exato momento o Lula está com 50,1% da votação. Mas ter perdido o estado de São Paulo nessa disputa para o PT é algo muito preocupante, porque São Paulo é o motor da política brasileira, da economia brasileira, e o PT fica aí muito ameaçado para o seu futuro, mesmo com Lula à frente da presidência. E eu vou explicar aqui por quê. Fernando Haddad foi o candidato do PT com o Lula que está vencendo uma eleição presidencial. Não é? Então nós temos aí o Fernando Haddad que perdeu a reeleição para prefeito de São Paulo, depois ele perdeu a eleição para Jair Bolsonaro em 2018, e agora ele concorrendo ao estado de São Paulo, ele perde uma eleição para um candidato de Jair Bolsonaro. Ele seria um grande nome preparado pelo PT para ser o substituto de Lula. Então, Lula é uma pessoa com idade avançada que dificilmente, e já admitiu até publicamente que não vai querer um segundo mandato. E isso significa que o PT vai ter que trabalhar muito para fazer sucessor no futuro. Isso é um outro ponto que nós podemos discutir depois. No entanto, com essa desvantagem de Lula nas casas parlamentares, a dificuldade que ele vai ter de governar, e com São Paulo tendo o governador contra o governo Lula, as coisas para Lula, que acabou de ser oficialmente anunciado como o presidente eleito do Brasil, com 50,8% dos votos. Então, Luiz Inácio Lula da Silva já é o novo presidente do Brasil. Então, aqui já estamos falando de um cenário real. Lula presidente, ele vai enfrentar um país literalmente dividido. Obviamente que ele vai ter que aparecer com o discurso de que ele é o presidente de todos os brasileiros. Isso tem que ser feito imediatamente. Ele tem que abandonar um pouco algumas falas um pouco mais contundentes que ele adotou na sua campanha, porque isso não favorece o próprio eleitorado dele e também só mesmo piora a situação dele diante dessa desvantagem nas casas parlamentares. Paulino, eu quero devolver a palavra para os colegas, eu não quero monopolizar aqui a palavra, dizer algo que é muito importante nesse cenário. Eu sou brasileiro, acompanho a política brasileira há muitos anos, inclusive trabalhei em campanhas eleitorais no Brasil, já fiz assessoria política no Brasil e etc. Eu prevejo um cenário muito pior do que o que foi vivido por Dilma Rousseff no seu segundo mandato. Por isso, não tenhamos aqui a poesia de achar que o Luiz Inácio Lula da Silva
terá a capacidade de reverter essa situação de uma maneira rápida, porque eu estive no Brasil na primeira volta, estive lá, conversei com políticos, conversei com pessoas ligadas à justiça, com amigos, com colegas, enfim, e vi que a disputa ela não vai ser apagada da noite para o dia. Essa eleição, o que estão chamando lá no Brasil de terceira volta. Lula assume um cenário de terceira volta e eu temo bastante pela estabilidade política daquele país. Wellington, antes mesmo de encerrarmos este contacto, até porque ainda poderá voltar, não é? Penso que vamos acompanhar aqui algumas comunicações. Lula provavelmente deve falar a qualquer momento, para além do presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, que a qualquer momento também toma o assento para a última comunicação da noite. Uma única questão neste primeiro contacto: Jair Bolsonaro vai aceitar de ânimo leve este resultado? O que é que lhe parece? Tem que aceitar, não tem outra possibilidade. As Forças Armadas no Brasil têm, apesar de algumas críticas injustas, têm mantido, sim, um trabalho de manutenção da estabilidade e do respeito entre as instituições. Jair Bolsonaro terá que aceitar o resultado e, se ele optar por outro caminho, certamente não terá a adesão que ele precise para provocar um tumulto. A dificuldade que ele vai conseguir impor vai ser no campo político, e isso certamente será utilizado por ele. Mas, em termos de tumultos, revoltas, pode acontecer um foco aqui, outro ali, isso é bem esperado, até porque sabemos desse nível de disputa, como eu falei, e os nervos estão acirrados no Brasil. Eu também estive lá e presenciei isso. Eu posso dizer que pode acontecer, sim, um episódio isolado, mas nada na proporção que possa colocar sob ameaça o processo eleitoral, o anúncio já feito, e que o Lula é o vencedor e todos terão que aceitar o Lula como presidente do Brasil. Todos os brasileiros agora serão governados por Luiz Inácio Lula da Silva, e o Lula precisa dizer isso ao povo brasileiro. Muito bem, Wellington, já voltamos ao contacto. Desde já, muito obrigado. Mantenha-se aí ligado, acompanhe, pois os nossos comentadores aqui no estúdio também vão ajudar-nos a compreender este cenário que apresenta-nos aqui.